Bom, vamos ver um pouquinho então de teoria da escolha pública ou public choice, que é uma parte da economia que tem relação com a ciência política e também com o direito, também chamada de economia constitucional. Então, a public choice, existem algumas definições sobre public choice, não, brincadeira, eh, que quer dizer, é uma linha dentro do liberalismo, né? Quer dizer, é uma concepção liberal, tá certo? Que utiliza o arcabouço ideológico do liberalismo, hipotético e também metodológico. Nessas três áreas, tanto no direito, quanto na ciência política, quanto na economia. Então, quais são as compreensões do liberalismo? Retomando, a suposição filosófica de que o agente econômico, de que o indivíduo é autointeressado, a compreensão metodológica de que o indivíduo explica a sociedade, portanto, não existe sociedade, não existe coletividade, não existem pessoas, existem indivíduos. Esses indivíduos são autointeressados, são egoístas, buscam o benefício, eles tomam suas decisões a partir disso, e dentro do Estado eles não são diferentes, eles buscam o autointeresse e buscam obtenção de renda e de rendimentos, seja no Estado, seja fora, e quando eles são agentes públicos, os burocratas eles continuam com esse mesmo comportamento autointeressado. Então, a public choice parte desses pressupostos e tenta aplicar, então, para a política, principalmente, para as decisões políticas, para a democracia, tá certo? Então, isso é public choice. Então, a definição é nesta linha, escolhas coletivas, né, teoria da escolha pública, mas é demarcado dentro do liberalismo, a teoria liberal aí da ciência política. E anti-welfare state, né, que o welfare state é uma visão coletivista, críticas ao welfare state, tá certo? E a partir disso faz essa compreensão. Então, as hipóteses. Hipótese de que o agente econômico é autointeressado, né? O homem é egoísta, ele busca o seu autointeresse, ele tem um comportamento racional, que é a otimização do seu próprio bem-estar, tá lá a função de utilidade e tal. E grupos de interesse se articulam politicamente para afetar a organização política, as instituições, a democracia, o Estado. E isso acaba afetando a todos. Então, um comentário paralelo aqui, public choice chama o que a gente chama de política, né, dentro de uma compreensão mais geral, política é a articulação de interesses na sociedade que buscam definir os rumos da sociedade e buscam obter os seus interesses defendidos coletivamente. Eles chamam de grupo de interesse, né? Então, às vezes até o pessoal mais liberal fala, é porque existem grupos de interesse que estão na política. Não, a política é isto, certo? É a articulação de grupos de interesse que buscam atender os seus objetivos no Estado, na sociedade, nas leis, etc. Tá? Então, aqui eles chamam de grupo de interesse esse agente externo, basicamente, que tenta se envolver na política. Tá? Então, qual é a visão que eles têm aqui? De que, por mais bem intencionado que sejam os agentes políticos, e por mais bem intencionado que sejam os burocratas, aqueles que vivem no trabalho do Estado, eles são autointeressados. Na verdade, a gente tem uma suposição de que eles são bonzinhos,
de que querem o bem-estar de todos, mas eles estão buscando o seu próprio interesse. São agentes egoístas. E tanto isso vale para os políticos quanto vale para os tecnocratas, as elites burocráticas, tá? Então, um dos pontos aqui que é bastante estudado é o rent-seeking, né, que é um termo que retrata, né, essa busca de privilégios através da atuação institucional do Estado e através da atuação da política, certo? Então, é o rent-seeking, a busca de vantagens ou de corrupção, etc., por dentro do Estado e a articulação de grupos de interesse para obter determinados ganhos. Então, há uma suposição, né, na visão aqui da teoria da escola pública, de que, por exemplo, algo que os liberais falam bastante, mais gastos em educação e saúde não significa melhor a educação e saúde. Né? Então, há uma suposição de que os gastos são eficientes sem estudar o custo-benefício, né? Qual é a vantagem e quanto custou. Não tem como medir o comportamento oportunista, né, que é esse comportamento do agente autointeressado. Existe atuação de grupos de interesse nas leis, no Estado, na burocracia, e isso é um problema coletivo, certo? E daí surge, então, todo o estudo do rent-seeking, né? Que é algo que está presente, quer dizer, essa é uma visão liberal, né? Algo que está presente, por exemplo, desde lá do Locke, né? O interesse do Adam Smith, tá certo? O interesse do governante é o mesmo interesse do cidadão, do indivíduo, né? na visão do neoclássico aqui, liberal, etc. Não, né? Cada um tem seu próprio interesse. E o governante e o governo não é guiado pelo interesse coletivo, ele é guiado pelo seu próprio interesse, tá? E o mesmo vale para a burocracia e para o agente público, os servidores públicos. Então, o governante aqui, ou o candidato, né, que é algo que, por exemplo, Schumpeter chama atenção, né, no livro Capitalismo, Socialismo e Democracia, que é um livro de Schumpeter, economista, mas que é bastante estudado na ciência política também, tá? Ele fala que o voto e a eleição e a política é como um mercado, em que o político ele está ofertando determinado benefício e ele busca, então, obter vantagens disso e ele vende algo. Né? Então, ele tende a vender, ele vai atrás do que dá votos e aquilo que dá voto vem atrás dele. Né? É um mercado de oferta e demanda, certo? Então, é claro que nesse mercado há variações de quais interesses se estão defendendo e o que os interesses respondem, certo? Então, aqui uma visão, né, do mercado aplicado à política e à democracia. Aqui estão alguns autores icônicos aqui do Public Choice, né? Alguns mais conhecidos, outros menos, mas são todos eles relevantes. Um faleceu há poucos anos, o Orwell, né? E também o Dawes, que acredito sejam os mais representativos, mas também Tulloch, Buchanan e Olson, né? Que são autores relevantes do Public Choice, tá? Que estudaram esses temas de teoria da burocracia, rent-seeking, etc., né? Regra da maioria, aqui do Tulloch, tá? Vou trazer alguns elementos rápidos, assim, desses autores. Né? Regra da maioria, que é algo que está presente também no Friedman, por exemplo. Né? O que acontece? Se a gente tem mais definições políticas
que precisam ser decididos coletivamente, isso é muito difícil. Se a gente for decidir sobre tudo coletivamente, né, vão decidir se vamos ou não entrar em guerra. Então vamos fazer uma assembleia, vamos definir todo mundo, cada um vai votar. Isso é muito difícil, muito custoso, muito trabalhoso e é muito difícil de obter consensos e todo mundo participar de fato. Então nós temos uma unanimidade que é praticamente que é muito rara, que é muito difícil, que o envolvimento político não é fácil. Então, a regra democrática é a regra da maioria. A maioria acaba definindo, que é o second best. Né? Não tem como ter unanimidade, não tem como pesquisar a opinião de todo mundo, não tem como ter uma participação efetiva coletivamente. Temos a regra da maioria. Bom, claro que a maioria também é algo que, né, quem representa, né, os interesses da maioria é de um grupo. E, portanto, esse grupo vai acabar se beneficiando, buscando o seu benefício, né, transferindo o bem-estar para os próprios, né, no caso, a regra da maioria. Também tem a teoria do eleitor mediano, que é algo interessante aqui, que a maior parte dos liberais vem dessa forma. O que acontece? Os liberais tendem a ser céticos com relação à política e a visão, digamos, vou chamar de preconceituosa com relação à política, vem muito dessa ideia, né, de que os políticos são agentes corruptos e que buscam seu próprio autointeresse, que estão lá indo de acordo com a maré. Tá? Que é algo que se observa de fato. O que acontece? O político ele tenderia a se aproximar do eleitor mediano. Então, ele vai mudando de opinião, ou de visão, ou de engajamento, ou de abordagem, etc., de acordo com a alteração do eleitor mediano. Então, se os ventos sopram mais para a direita, os políticos vão mais ir na linha da direita, vão sair dos partidos de esquerda, né? Vão defender posições à direita. Se os ventos sopram mais para a esquerda, os políticos vão sair dos partidos de esquerda, vão defender políticas sociais, vão defender pautas de esquerda, etc, etc. Então, o político ele é um mero mercador ali, tá certo? Que ele está comprando e vendendo, né, o que ele tem, que é voto e poder, influência e tal, e ele precisa de voto, então ele vai mudando, vai se moldando de acordo com o comportamento do eleitor mediano, que tenderia ao centro, em condições normais de temperatura e pressão, tá certo? Nem tanto para a esquerda, nem tanto para a direita, porque o centro acaba abocanhando maior convergência, tá certo? Que é algo que se observa em partidos que uns chamam de fisiológicos, outros chamam de centro, né? O centro, né? O centrão, né? São, na verdade, um grupo de políticos que têm a sua ideologia, é claro, que representam determinados grupos de interesse, tá certo? Política é isso, um segredinho aqui para os liberais, política é isso, tá? E ao mesmo tempo, eles se moldam. Apoiaram todos os governos, né? Apoiaram Lula, apoiaram Dilma, apoiaram Bolsonaro, apoiaram o Temer, apoiaram o Collor, apoiaram todo mundo. Certo? Então, de acordo quer dizer, eles estão vendendo influência, certo? Então, eles querem poder, têm voto, têm poder também, e estão ali mercando, né? Fazendo comércio ali de poder, influência, votos, etc. Tá? Bom, o poder de agenda, que é algo que também o Rand Seeking não, a Public Choice estuda. Os legisladores, quem define a matéria, que é algo que cabe, por exemplo, muito no caso do legislativo. Então, o legislativo ele tem uma influência grande e, no caso, os presidentes das casas têm bastante poder, que é o poder de agenda, né? De definir
o que está entrando em pauta e negociar isso de acordo com interesses que eventualmente podem ser interesses escusos. Vou colocar aqui o impeachment para votação ou não vou? Né? Lembrando lá do Cunha, em 2015. Né? Não, se o partido do governo não votar a meu favor, lá na comissão de ética, eu vou colocar o impeachment em votação. Vai colocar ou não vai colocar? Então, a barganha, tá certo? De interesses pessoais, de interesses escusos, de interesses particularistas, que não são interesses coletivos, é, né, o poder de agenda dos legisladores, tá certo? Emendas, projetos de lei, negociações, também um artifício de eu cedo aqui, tu cede ali. Eu voto então aqui nessa pauta, nessa minha lei, que vai ser a lei com meu nome, que eu vou ganhar votos por isso, e eu voto a favor da tua lei, que é uma lei que não me interessa, que eu não quero saber qual é, mas eu voto a favor porque a gente está aqui comercializando interesses escusos, interesses outros, grupos de interesse, interesses pessoais, etc., para definir os rumos da sociedade. Tá? Então, o que está por trás aqui? Uma ideia negativa, claro, com relação à política, com relação à organização política, com relação ao Estado, e com relação a um agente coletivo, tá certo? Então, ou, dito de outra forma, quanto mais indivíduo, quanto menos Estado, quanto menos política, quanto menos burocracia, melhor. Então, por quê? Porque eu tenho uma visão negativa sobre isso tudo, crítica ao Estado, crítica ao welfare state, crítica às políticas sociais, crítica à articulação política natural. Tá? Então, tem troca de votos, né? Tem negociações de emendas, tem acordos escusos, né? Tem com o Supremo com tudo, tá certo? Tem um monte de articulação ali que é, né, por trás, né, que nem aquela coisa, né? A política é assim. A gente pode. Isso é política. Né? Quando veio lá, eu nem vou citar os nomes aqui das empresas e dos políticos. Então, quer dizer que as empresas grandes no Brasil financiam partidos políticos para defender seus interesses por debaixo dos panos e todo mundo, como pode? Que corrupção! Só no Brasil mesmo, porque o Brasil é uma bandalheira, porque é corrupção, porque o Brasil. Gente, quanta hipocrisia, né? Política é assim, tá certo? E não é no Brasil. A política é assim, sempre foi, tá certo? Então, onde estão, né? A política é justamente um pouco isto, que é a articulação de grupos de interesse que têm poder econômico, que têm poder político e que querem valer a sua visão e que buscam o seu bem-estar, né? Que buscam leis que favoreçam a si e que articulam isso com quem tem poder. A realidade como ela é. Não se trata de Brasil, porque no Brasil é um horror, porque no Brasil é uma calamidade, porque a corrupção do Brasil. Para. Isso é assim. Né? Nos Estados Unidos, na Europa, no Japão, China, até pode ter países que têm menor propensão, que é uma coisa que a gente não tem como medir, assim, né? Como diz a própria teoria aqui da public choice, que não tem como medir oportunismo, ou que a minha situação é muito precária. Agora estão descobrindo mais casos de corrupção. Ou será que a legislação está punindo mais? Será que as instituições têm mais liberdade e tal, etc. Né? Bom, enfim, só uma crítica aqui a essa visão, digamos assim, ingênua, de que podemos ter uma política límpida e pura, né, com agentes econômicos mais bonitinhos e cheirosos. Bom, aqui o Olson, né? Grupos de interesse. Quais são na economia, né? Pensando aí, quais são os principais
desde os primórdios, lá dos clássicos e tal, etc., né? Atores, né? São trabalhadores, são empreendedores, se a gente quiser chamar, são proprietários, né? As classes sociais lá dos clássicos e tal. Eles estão articulados politicamente e buscam defender os seus interesses coletivos na política e nas leis, na sociedade, os rumos. Isso é política, tá? Mas aqui, né, não consigo não criticar, né? Mas assim, o pessoal chama de grupo de interesses. Então, existem grupos de interesse que são empresas e sindicatos trabalhistas, patronais, né? Os dois lados da força, trabalhadores e empregadores, mas também outros, né? Armamentistas, defesa de interesses das mulheres, feministas, dos homossexuais, enfim, das minorias, dos negros, dos pobres, dos ricos, né? E de todos esses grupos, eles estão articulados, eles defendem os seus próprios interesses, é claro, e eles querem mudar a sociedade, as leis, as regras, a democracia, tudo, tá? A legislação, o Estado, etc. Então, esses grupos de interesse, eles estão articulados, né? E aqui há uma visão negativa com relação a isso. Que é claro que aqueles grupos que são mais poderosos, que têm mais influência, acabam abocanhando, né, a agenda pública. E também aqui a questão do comportamento free rider, que é algo também bem dentro dessa lógica liberal, né? Que querem se beneficiar, não querem pagar por aquilo que se beneficiam, não querem estão ali, né? Como eu falei em outra oportunidade, na fila da vacinação para o Covid, mas é contra o Estado, né? Enfim, então são free riders, né? Que existem também, né? Como que a gente pode evitar o comportamento free rider na visão aqui do public choice, né? Com menos Estado, né? Com menos impostos, com menos coerção, com menos incentivos públicos, com mais transparência e tal, para que não haja que esses grupos de interesse não possam transmitir os seus custos para a coletividade. Só para falar um caso assim bem claro, histórico, né? No caso do Brasil, bem remoto, assim, para não entrar na política atual, a questão lá do café, né? Do início do século XX, primeiras décadas do século XX. Os cafeicultores comandavam a política nacional e os seus interesses eram defendidos pelos governos. Os interesses da nação eram os interesses dos cafeicultores, porque eles tinham poder, tinham influência, né? Estavam articulados, eram grupos de interesse. E na crise econômica e na quebra do café e na redução do preço do café, toda a coletividade acabou pagando por isso, né? São a chamada socialização dos prejuízos, né? Então, o Brasil inteiro acabou pagando pelos prejuízos da economia cafeeira. Então, é esse tipo de coisa que a teoria do public choice aborda. E o rent seeking, né, como eu falei também, que é esse comportamento no âmbito institucional que busca a obtenção de privilégios, tá? Seja privilégios legais, seja a constituição de monopólios. O Friedman tem uma frase lá conhecida dele também, né, de que existem monopólios, se existem monopólios, um dos grandes culpados é o Estado, porque esses grupos acabam influenciando as leis, como protecionismo, certo? Enfim, concessões, editais, né? Licitações, que acabam beneficiando grupos, que acabam recebendo ali alguma vantagem por debaixo do pano e que acabam defendendo esses interesses, tá? Bom,
A política é assim. Uh, por exemplo, na questão das campanhas eleitorais, né? Então, é claro que grandes grupos acabam financiando campanhas eleitorais. Por quê? Porque querem obter vantagens, não é por patriotismo, né? Não é por idealismo, até pode ser um pouco, mas assim, as grandes empresas financiam todos os partidos, para que os partidos, inclusive, defendam seus interesses e não vão de encontro aos seus interesses, né? Ou seja, ao contrário, para que não colidam com seus interesses, financiam os partidos, né? E as campanhas eleitorais, né? O lobby, que é algo que é institucionalizado e legalizado em alguns países, que é justamente isso, chega lá um personagem que representa determinado grupo, que representa determinado federação industrial, empresarial, etc., que tem grana, que pega dinheiro, coloca na campanha, coloca na lei, coloca no partido, e que na hora do que ele tem poder, só aqui, ó, aquela lei lá, tal incentivo, benefício fiscal, não sei o quê, a redução do meu imposto lá e tal, frear a concorrência lá naquele tal setor, etc., etc., e que isso acaba constituindo os oligopólios, monopólios, tá? Aqui eu coloquei jantas, né, para falar e lembrar do nosso saudoso ex-presidente Temer. Sempre que tinha uma votação importante, né, com a votação lá que ia definir se ele ia sofrer um processo se ele ia ser processado pelo STF ou não, um dia antes tinha os jantares. Tinha os jantares lá no Alvorada e tal, iam vários deputados. O que será que se negociava nesses jantares? Né? O que será que tinha nesse prato de tão bom e um vinho tão gostoso que chegava na votação? Né? O Temer, não é o momento de a gente abrir um novo conflito político no Brasil, que afinal de contas vamos com calma, vamos deixar para um outro momento, e o Temer conseguiu terminar aí o mandato. Né? Teoria da burocracia, que também está dentro desse arcabouço aqui. Diz, olha, o servidor público ele é um agente racional, ele tem comportamento egoísta, ele tem comportamento oportunista, ele busca o seu alto privilégio, ele busca o seu benefício, ele não está pensando no coletivo, ele não é um agente altruísta, ele não está pensando na coletividade, ele quer prestígio, ele quer poder, ele quer dinheiro, ele quer mandar, né? E mais do que isso, o burocrata que está ali nas secretarias, nos ministérios, nas instituições públicas, conhece muito mais os meandros da burocracia, os meandros da legislação, né, da institucionalidade, dos ferramentais, do que o político. Que o político ele vai e volta, é eleito, ele não é eleito, está ali governando, daqui a pouco não está mais. Ele fica 4, 5, 6 anos, 7 no poder, 8, e depois, tchau. O burocrata ele fica ali 30, 40 anos. Então, ele conhece muito mais e, portanto, tem influência e consegue pautar a sua agenda. Qual é a agenda? Elevação salarial, né? Benefícios para o setor, para os servidores públicos, vantagens, privilégios e tal. Então, o burocrata ele está lá buscando ganhar mais, aumentar o seu salário, né? Portanto, aqui, claro, uma visão crítica, né, da burocracia, do poder da burocracia, e uma visão absolutamente convergente com o liberalismo. Tá? Então, é difícil de controlar essa burocracia vai se autonomizando, vai constituindo um poder próprio, tem muita influência sobre a lei e sobre a sociedade, e é um poder aí que deve ser nesse caso aqui, combatido. Tá? Rent-seeking, que eu já falei também, né? Que é uma das formas de corrupção. Né? Dentro dessa agência, tá?
a busca de privilégios, de monopólios. É o próprio Homo econômicos aqui, que é assumido como comportamento do homem, né? O homem autointeressado, que vai lá fazer o que tiver que ser feito para defender os seus interesses e a sua renda, etc. Tá? Então, quanto mais Estado, quanto mais burocracia, quanto mais definições políticas coletivas, mais espaço eu tenho para todos esses problemas. Mais espaço para corrupção, mais espaço para regulamentação excessiva, para leis que defendem interesses de alguns, e as instituições públicas acabam também sendo capturadas por esses grupos que defendem os seus próprios interesses, e que isso acaba se tornando autônomo e não tem controle sobre a sociedade. Isso tudo, além de ser ruim e corrupto, aumentam os custos empresariais, aumentam os preços, porque tem corrupção nesses preços e, portanto, acabam prejudicando toda a sociedade, o bom funcionamento do mercado e o crescimento econômico. Então, aqui, né, como eu falei, é a constituição de uma concepção teórica liberal para a economia e para a ciência política e para o direito. Aqui tem a questão do controle da transparência, né? Que o orçamento ele é técnico, mas também é político, que é algo que, por exemplo, né, quem tem mais influência sobre a votação, sobre o orçamento, é, por exemplo, o judiciário ou é a pessoa que mora lá na periferia e que não tem esgotamento sanitário? Como que essa pessoa que mora lá na periferia e que não tem esgotamento sanitário vai ser tida como uma pessoa e o determinado desembargador também é a mesma pessoa e eles têm a mesma influência na democracia? Não, né? Então, esses grupos mais poderosos acabam influenciando e buscando capturar o orçamento para si. Então, existe uma disputa pelo orçamento público, uma disputa parasitária, né? Aquela imagem lá da teta, né? Da vaca e das tetas, né? Todo mundo tentando mamar nas tetas, tá? Então, é aqui a ideia do parasitismo, né? Do rent-seeking. Então, essa burocracia ela acaba tendo um comportamento incontrolável, autônoma, com poder, com influência, e que acabam dificultando, né, o bom funcionamento do mercado, da sociedade, do crescimento. Tá? Então, essa é a ideia aí. Poderia falar, tem muita coisa para falar aqui, tem várias referências que poderiam ter sido utilizadas, tá? Mas que, enfim, quem quiser pode aprofundar com aqueles autores que eu citei lá, esses temas. Tem bastante gente estudando isso atualmente, principalmente na área do direito, da ciência política, mas também da economia. Então, é isso aí, nos falamos.